história, diversas sociedades surgiram, evoluíram, tornaram-se povos e nações. Ao curso do tempo, moldaram a realidade na qual vivemos os dias de hoje. Desenvolveram tecnologias que nos permitem nos dias atuais realizar tarefas inimagináveis para pessoas que viveram a poucas décadas de distância, como, por exemplo, se comunicar em tempo real com alguém do outro lado do planeta. Se pararmos para pensar, todas essas vantagens que temos hoje só foram possíveis graças ao desenvolvimento e transmissão do conhecimento. Grandes e verdadeiras maravilhas foram e com certeza serão desenvolvidas pelo avanço do conhecimento. Mas já parou para pensar o que significa esta palavra? Conhecimento. Acho que conhecimento é você reunir informações. Pesquisar informações e interligá-las no cérebro de forma que elas façam sentido. Conhecimento é experiência, vivência, é também o que você lê por aí, informações que você recebe. O conhecimento para mim é a gente, por exemplo, nós temos a nossa história, nós temos a nossa cultura, e isso para mim é o conhecimento. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, conhecimento é ato ou efeito de conhecer, noção, notícia, informação, experiência, ideia. O homem aprendeu a plantar, a colher, a caçar, e foi assim que conseguiu sobreviver. E assim que esses conhecimentos foram sendo aprendidos, o homem logo percebeu a importância de ensinar tais métodos às gerações futuras. Na Grécia Antiga, aqueles que tinham conhecimento eram tidos como pessoas de grande valor na sociedade, e algumas pessoas buscavam se reunir só para ouvir aqueles que tinham mais conhecimento, a fim de aprenderem também. Estava aí sendo iniciado aquilo que conhecemos hoje como escola. Escola para mim acho que é um local onde é passado conhecimento. É uma dessas maneiras de passar o conhecimento é através da escola. E não apenas disso, mas já da formação é um local de formação de estudante e de uma pessoa que quer obter conhecimento. Através de uma preparação para a universidade, como um exemplo. E para inserir uma pessoa na sociedade. Eu acho que a escola deveria não só transmitir conhecimento, mas talvez ensinar a formar um pensamento próprio, né, da pessoa, a construir relações e conexões entre os conhecimentos e construir um pensamento próprio. Eu acho que a escola, ela possibilita a gente conhecer, ter acesso a esse conhecimento e conhecer o mundo, talvez. Determinada escola. Sim. Não necessariamente uma forma muito livre, né? E que possa potencializar esse conhecimento. Não necessariamente é, mas eu acho que deveria ser. Então, a escola para mim é um local onde você é instruído por um professor que também foi capacitado para poder dar a matéria, para poder passar a confiança e credibilidade para aquele aluno ali, para quando ele crescer, ele poder ser alguém na vida. A gente hoje entra na escola para você ter um bom comportamento, para você poder estar aprendendo mais o dia a dia e como é o mercado de trabalho. É uma preparação para o que você vai ser no futuro. Para mim, escola é isso, entendeu? Escola é quando você está ali disposto a você dar o seu melhor, para quando você está ali disposto a aprender e o professor está disposto a te ensinar. E você vai ter maior conhecimento futuro. Infelizmente, o que era para ser escola, a gente vê que não é. Porque assim, a escola, o termo vem do latim, quer dizer lugar da alegria, é lugar da diversão. E eu vejo que hoje a escola, o que as pessoas mais pensam é: eu vou estudar para ser alguém na vida. Como se a pessoa não fosse ninguém, né? Ela vai se tornar alguém depois que terminar a escola. Então, assim, a busca do conhecimento acaba sendo uma busca chata,
algo que é forçado e algo que não é, como a Raquel falou, a busca por informação. Porque, querendo ou não, nós estudamos todos os dias, aprendemos todos os dias. Então, eu vejo assim, a escola ela deveria cumprir o seu dever de passar o conhecimento, também passar a experiência e preparar a pessoa para a sociedade, não apenas diploma. Escola. Estabelecimento onde se ensina. Conjunto dos adeptos de um mestre ou de uma doutrina filosófica, literária, etc. Conjunto dos artistas de uma mesma nação, de uma mesma cidade, de uma mesma tendência. A escola francesa, a escola de Paris, a escola de Recife, a escola impressionista. O que proporciona a instrução, experiência. Na escola, acontece a passagem de conhecimentos entre as pessoas. As que têm mais conhecimento sobre um determinado assunto passam esse conhecimento às gerações futuras, que absorvem os saberes ensinados e os utilizam para a manutenção e evolução da sociedade atual, criando novos conhecimentos que serão passados às gerações futuras, e o ciclo se repete. Neste ciclo, existe uma figura de grande importância, o professor. Acho que o professor, ele tem um papel-chave não só para a escola, mas também em toda a nossa sociedade. A partir do momento que ele compartilha conosco o poder que ele tem, do conhecimento que ele adquire a partir do fato, não só lá do começo, da alfa dele, mas até toda a graduação, após e tal. É como se o professor também hoje em dia, podemos dizer que ele não está sendo tão... Ele não é tão... Ele não recebe toda a atenção que ele precisa, de fato. É algo triste, porque a gente vê hoje como a nossa educação está, de certa maneira, largada. Então, o papel do professor, na minha opinião, é o professor, primeiro, ter muita paciência, muita calma e passar a matéria com clareza para o aluno, para que ele venha de uma forma tranquila absorver e poder fazer uma excelente prova e poder ser um grande profissional futuramente. Isso é uma coisa. Acho que ele passa, meio que um canal, talvez, né? Que passe que já tenha passado por esse processo, já tenha conhecido, lido o mundo de alguma forma e vai possibilitar que a gente possa ler ele também. E ensinando e aprendendo, né? Professor. Indivíduo que ensina, ministra disciplinas, matérias numa escola ou universidade. Aquele cuja especialização ou formação acadêmica é ensinar. Quem sabe muito sobre um determinado assunto ou coisa. Paulo Freire foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também patrono da educação brasileira. E esta é uma de suas frases, abre aspas, educar é impregnar de sentido aquilo que fazemos a cada instante, fecha aspas. A escola ela nasce no passado, na Grécia Antiga, né? Nas primeiras oratórias dos filósofos, né? Com seus discípulos, e ali se forma a necessidade de conhecer o novo, né? De descobrir, abrir novos horizontes, novas perspectivas. Hoje a gente tem um mundo extremamente midiático, né? Imagético, informacional, e muitas vezes o jovem ele não consegue contextualizar todo tipo de informação que chega até ele, né? Disse que o jovem de hoje tem um rol de informações muito maior do que o indivíduo teve há séculos atrás. Óbvio que tem, mas o que o indivíduo faz com esse conhecimento? Então é esse o papel da escola, né? A escola ela é a organização desses conhecimentos, né? Ela é a forma de que o indivíduo possa contextualizar aquilo que ele conhece fora e dentro da escola com a perspectiva de formação, com a perspectiva de evolução, né?
Então, quando a gente fala do papel da escola, a gente fala também do papel do professor, né? Quem é o professor? O professor é esse mediador, é um indivíduo que entre o conhecimento e a estratégia e o aluno, ele saiba conduzir para que esse indivíduo consiga fazer um desenvolvimento pleno, né? Então a escola ela é a instituição primordial quando a gente fala na evolução cultural, científica, quando a gente fala na evolução até tecnológica, né? Tudo parte do princípio do aprendizado dos pequenos aos alunos adolescentes até os adultos, né? Então esse é um processo lindíssimo, né? Que a gente conseguiu apropriar a nossa cultura, né? E ter essa experiência como uma experiência dinamizadora de tudo mais que a gente possa construir dentro da sociedade. Você quer construir tecnologias, você quer construir direito, você quer construir arte, cultura, você quer construir poemas, você precisa da escola como o meio, o suporte para que o indivíduo possa descobrir, né, as suas aptidões, os seus caminhos, né, os diversos conhecimentos que foram adquiridos pela humanidade, né, e assim a gente possa conduzir uma evolução. Em meio a tantos conceitos, definições, as incontáveis profissões e áreas do saber, das quais desfrutamos em nossa sociedade contemporânea, existe uma dúvida a qual deve ser pensada. Como ensinar tais conceitos às próximas gerações? Porque se não o fizermos, tudo aquilo que passamos séculos desenvolvendo seria apenas passado. Para isso, vamos tentar entender mais a fundo como funciona na prática o trabalho do professor. No nosso sistema brasileiro, existem atualmente os parâmetros curriculares, que são um conjunto de saberes dos quais os professores são recomendados a passar para os seus alunos, cada um segundo sua área de ensino. Mas, como já falamos anteriormente, também se torna papel do professor correlacionar tais saberes ao cotidiano dos alunos, para a melhor absorção daquilo a ser ensinado e para que esses saberes não se tornem inúteis para os que ouvem. Eu não sou professor só dessa escola, né? Todo professor acaba trabalhando em várias escolas. Então, a universidade, e pelo menos eu vou te dizer que a minha universidade, que é a mesma que você está estudando, foi excelente na minha formação, eu não tenho nenhuma reclamação, inclusive vi colegas que dispensavam as disciplinas da formação na licenciatura, e eu vi a extrema importância nessas disciplinas porque eu entendia que o meu aparato de estratégias, né, viria dali, né? Como ser professor, como trabalhar o conhecimento, como avaliar, né? Como perceber a sua classe, né? Essas discussões estão presentes lá na licenciatura, né? Nas disciplinas de didática, de prática de ensino, que eu levei extremamente a sério, mesmo porque eu sempre quis ser professor e eu entendia que os instrumentos para isso eu teria condições de discutir, descobrir, aperfeiçoar e colocar em prática a partir da minha licenciatura. Então eu vou te dizer que a estratégia, o planejamento, o trabalho do professor depende do tipo de escola onde ele está inserido, depende do tipo de clientela, depende do material didático, depende do tempo de aula que você dispõe, depende das cobranças institucionais, muitas vezes burocratizadas, né, em cima do trabalho do professor. Então, eu consigo, né, trabalhando numa escola do município do Rio, onde meus alunos moram na Mangueira, fazer um trabalho específico para aqueles alunos que têm necessidades diferentes dos meus alunos de classe média alta, que estudam aqui no São Vicente. Então, aqui nós temos um trabalho que é voltado, mesmo porque aqui eu trabalho com turmas do ensino médio, terminando o ensino médio, então a gente tem um planejamento voltado para a disputa do vestibular, né? Ao mesmo tempo para trabalhar valores com os nossos alunos, né? Já que se trata também de uma escola católica, e ao mesmo tempo fazer uma avaliação que seja muito humanizada, né? Que ao mesmo tempo que ela seja conceitual, mas que também esteja pautada na percepção de que se os alunos alcançam ou não competências e habilidades, né? Então é imprescindível que um aluno numa escola de qualidade ele consiga evoluir, né? Ele precisa
ser cobrado de determinados conteúdos, ele precisa dar conta daqueles conteúdos e aplicar, né, para que ele possa avançar, né? Então, isso, por exemplo, na escola pública muitas vezes é revisto, né? Nós temos no município do Rio, no primeiro segmento, alunos que ainda são tratados por uma aprovação automática, embora ela não seja hoje oficializada, mas na prática as diretoras das escolas são induzidas a cobrar um mínimo de reprovações entre os alunos, né? Então o que acontece é que os alunos das primeiras séries eles acabam avançando de uma série para outra, né? E quando chegam ao sexto ano, nós ainda temos alunos analfabetos chegando no sexto ano, o que prova que ali não foi feita uma avaliação, não foi feita uma estratégia de ensino, né? Não foi feita uma preocupação com o desenvolvimento e desempenho dos alunos, né? No início do ano a gente tem uma reunião que é o colegiado, né? Onde a gente traça qual seria a método para o ano, quais são os pontos importantes a ser trabalhado, qual o currículo mínimo a ser utilizado. E a partir desse currículo mínimo a gente tem a liberdade para montar a nossa aula. Então eu busco soluções novas para determinados problemas, linkar as aulas com o cotidiano dos alunos, dar sempre exemplos assim, na prática e o que pode estar acontecendo, uma tecnologia nova. A gente tem um livro didático, né? Eu uso muito o nosso livro didático. Na verdade, o livro didático de sociologia que a gente adotou, que foi desenvolvido por professores, uma equipe de professores que envolve professores que são do departamento de sociologia. Então, esse livro didático que a gente adotou, ele é o que tem mais proximidade com o nosso currículo. Então, é um livro didático que atende bastante a gente, então a gente considera um bom material. Já estou trabalhando ele, é a segunda vez que ele está no PNLD, então a gente está trabalhando com ele muito ano, uns 4 anos mais ou menos eu trabalho com ele. Mas eu também necessitava complementar, né, o material. Eu uso muito material de YouTube, retiro bastante coisa do YouTube, mas também muito artigo de jornal, até podcast. Esse ano eu comecei a usar mais podcast. Ou charges, eu tiro muita coisa da internet, assim, né, da minha própria informação, coisas que eu vou estudando, vou lendo, me informando, e aí eu vejo, isso aqui serve, poxa, isso aqui tem a ver. Acho que dar aula de sociologia é muito assim, eu acho que é uma coisa de professor de sociologia acaba fazendo muita conexão, a gente está se formando o tempo todo, se informando, a gente está se formando, então a gente acaba fazendo uma seleção grande de materiais, assim, nesse processo, né? Então tem sempre lá um puxeiro de artigos, né? E aí no meio disso eu vou fazendo essa seleção do que é interessante trazendo para cá. Então, tem sempre muito material. Então tem material que é fornecido pelo MEC, né? O livro didático, que eu trabalho bastante, mas também tem toda essa seleção de materiais complementares e tem outros materiais que são de ordem, acho que da minha composição pessoal, né? Meus livros, as minhas coisas, né? Que frequentemente eu tenho que fazer uso, né, da minha biblioteca em casa, para aprofundar um conceito, um autor e tal. Isso também acontece bastante, né? A maioria deles eu invento. Eu crio coisas que eu aprendi, junto com coisas que eu vejo. Às vezes algum colega apresentou em simpósios de ensino de física algumas ideias, a gente traz para cá. Vasculho na internet, mas a maioria deles, a minha aula, eu já tenho ela totalmente criada pela minha própria experiência, da forma que eu construí, ensinando até muitas vezes de aula particulares. Assim, então. A profissão de professor difere-se das demais também por conta de sua relação com o corpo discente, ou seja, os alunos. A relação entre alunos e professores dificilmente vai se dar de forma estreitamente profissional, uma vez que, na maior parte dos casos, os alunos e professores passam grande ou maior parte do dia literalmente trocando ideias e experiências, a fim de, a partir delas, aplicarem e criarem conhecimentos relativos a cada disciplina. É impossível, na minha concepção, que o relacionamento seja apenas profissional, né? Nós somos humanos, né? E assim, a partir do momento que a gente tem contato com outras pessoas, cria-se um vínculo, cria-se um laço de amizade. É claro que a gente tenta não atrapalhar as coisas, né? Mas
eu vejo como impossível que não tenha nenhum tipo de vínculo, não cria-se uma amizade, uma preocupação. Se o aluno está com algum problema, será que ele está passando por alguma dificuldade em casa? O que está precisando? Então eu procuro conversar sobre isso, sim. Quando eu vim trabalhar nessa escola, 20 anos atrás, os coordenadores que me entrevistavam me perguntaram, naquele momento, o que para mim seria uma boa aula. E eu respondi a eles que eu entendia, obviamente eu estava naquele momento saindo da universidade, né, recém-formado, mas já tinha experiência com magistério, e eu coloquei que uma boa aula é aquela aula onde o professor está satisfeito com o trabalho que ele desempenhou e o aluno está satisfeito com o trabalho feito pelo professor. Então tem que haver uma felicidade nisso, né? Não vou dizer felicidade plena, mas pelo menos uma satisfação. E eu acredito que a relação ela deve ser construída, em primeiro lugar, uma relação de confiança. Qualquer professor deve mostrar, em primeiro lugar, que faz um trabalho social, né? E esse trabalho é um trabalho que está ligado a uma necessidade de estimular o aprendente, né? O aprendiz ao desenvolvimento, né? Então, à medida que os professores conseguem mostrar que estão a favor do aluno, nesse sentido, né, de ser um condutor do conhecimento para que o indivíduo se desenvolva, né? A partir do momento que o aluno perceba no professor essa vontade de estar junto, né, sendo um indivíduo que vai estimular o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, suas percepções e até auxiliar na hora das suas dificuldades, essa relação ela se constrói de forma plena, né? Então, eu acredito que a relação professor e aluno tenha que partir disso. Do aluno perceber no professor a importância do trabalho dele e do professor perceber no aluno aquele indivíduo que é um desafio e que precisa evoluir. Eu brincava muito com meus alunos, dizendo que existiam 4 tipos de alunos. E eu falava para eles que existiam os alunos sapiens sapiens. E o aluno sapiens sapiens, o aluno que sabe e sabe que sabe. E esse aluno, ele não oferecia nenhum problema para o professor, de uma maneira geral, porque eram alunos, geralmente os alunos sábios são alunos doces, eles têm brilhos nos olhos, eles entendem toda a mensagem, eles concordam, né? Enquanto os professores estão dando aula, você pode perceber que eles estão concordando com aquilo tudo que está sendo dito, com aquilo que está sendo ensinado. Existem os alunos que sabem, mas não sabem que sabem. E esses alunos que sabem, mas não sabem que sabem, são verdadeiros, como posso dizer, desafios, né? Porque aí tem que entrar o trabalho do professor para despertar aquele conhecimento que está guardado ali dentro, ou fazer aquele indivíduo perceber que ele tem uma potencialidade que ele desconhece, né? Então o professor entra muito aí, ele gosta desse tipo de desafio, né? Pelo menos os professores que são compromissados, né? Os professores que querem fazer esse papel. Mas existe um terceiro tipo de aluno que, na minha brincadeira, eu vou falar para vocês, que seria o aluno que não sabe e sequer sabe que não sabe. E esse aluno que não sabe e sequer sabe que não sabe, seria um aluno de muita dificuldade, né? Eu experimentei isso trabalhando, por exemplo, com alunos idosos no estado, que foram retirantes do Nordeste, passaram fome na infância. Vivenciei isso também com alguns alunos que foram filhos de situações muito extremas, de pobreza, de pais drogados, de abandono, e alguns até foram meninos de rua. E eu via a extrema dificuldade deles, né? Eu não vou dizer que eles não saibam, né, tudo, né? Era muito difícil fazer o meu trabalho quando eu não sou alfabetizador, né? Então como você trabalha geografia a partir do 6º ano com um aluno que não sabe ler, que não sabe escrever, né? Então você tem que colocar uma estratégia de trabalho para que você possa ser, em parte, compreendido por aquela pessoa que não consegue nem sequer transcrever a matéria do quadro no caderno, né? Uma extrema dificuldade. Mas existe um 4º tipo de aluno, que é o indivíduo que não sabe, mas presume que sabe. E eu digo a você que nossa sociedade hoje está lotada de pessoas assim, muitas vezes trazendo um espírito de muita arrogância, sem perceber que o professor que tem formação passou por mais de 1000 livros de leituras
até terminar uma graduação em Ciências Humanas, pelo menos numa universidade como a UF, pelo menos quem se compromete, né, com o curso e com os trabalhos que são feitos. E sempre aparece aquele indivíduo que traz, né, os seus achismos, né, que quer peitar, que quer impor uma lógica sem perceber um trabalho muito mais amplo, né, que os professores tentam, né, pelo menos nas áreas humanas, realizar, né, que tem muito a ver com história, que tem a ver com economia, que tem a ver com política, que tem a ver com questões filosóficas, sociológicas, antropológicas, ambientais, por que não? Na geografia, pelo menos, a coisa é muito assim, né? Isso é um novo desafio, né, que é mostrar para esses indivíduos que eles estão num processo ainda de aprendizagem e que os... Eu acho que a gente tem uma legislação inteira regulamentando um pouco disso, né? A gente tem a ECA, a gente tem preocupações para levar em consideração, porque eu acho que é uma relação de confiança que merece muita atenção, né? Mas eu acho que o afeto é indispensável, assim. Eu não sei se a amizade, eu não posso dizer que afeto seja amizade, né? Eu acho que é importante eu gostar dos meus alunos, entende? E isso passa por conhecer essas pessoas, entender as diferenças que eles têm, né? No meu caso, por exemplo, trabalhando sociologia, a gente tem divergências políticas, muitas vezes, né? Coisas que marcam os afetos, mas recentemente a gente tem tido problemas com relação a isso. Não pelo segundo em si. Aqui a gente tem tido uma relação bem tranquila, mas escola sem partido, todo esse contexto que a educação atravessa, marca o afeto, pelo menos deixando a gente mais tenso nessa relação, né? Tem uma disseminação do medo, né? Do que deve ser, porque é um momento de questionamento da relação professor-aluno, né? No momento que a gente está, um momento que a gente está sendo acusado de doutrinadores ideológicos, né? De sermos doutrinadores, né? E essa é uma acusação que eu entendo, né? Que ela recai com mais peso sobre as disciplinas de humanas, por exemplo. Também pode ser usado para qualquer situação, né? Eu tive notícia de professor de matemática que fez uma conta que terminava com o número 17 e isso incomodou, por exemplo, enfim. Então, não precisa ser algo exclusivamente atribuído aos professores de humanas. Mas, no campo de humanas, tem toda uma, né, faz parte do currículo, né, faz parte do nosso currículo a abordagem política, como a aula que eu dei hoje, por exemplo, né, e é um momento de dificuldade, que a gente inevitavelmente acaba sendo forçado a pensar, né, nesse fazer, em que limite a gente pode ter extrapolado alguma coisa, para ter dado um exemplo que incomodou a convicção de alguém. Então, eu acho que eu sempre fui preocupada com isso, mas antes era uma preocupação que eu considerava o exercício da minha profissão. Hoje eu considero que é um medo. O medo é algo que a gente ainda tem que conseguir se livrar dele, entende? Porque ele é contraproducente, né? O medo traz estagnação, não me deixa avançar, não me deixa me reconhecer no outro. Então, os afetos, eles têm sido marcados por isso na educação também, não dá para negar, tá? Mas, em geral, eu acho que uma relação respeitosa garante afeto por si, sabe? Poder olhar para o outro, tratar com respeito, já é uma coisa sensacional e acho que é o caminho para a relação entre professor e aluno, né? Tem muito... Eu acho que é uma relação potencialmente afetuosa, porque a educação é muito bonita, né? Tem muita coisa envolvida, né? Todo um aprendizado que está ali acontecendo, né? Conhecer esses sujeitos e ver, desenvolver, isso é muito bom, né? Agora, eu acho que a amizade é uma coisa que a gente vai construindo mais... Acho que mais... Eu não sei, eu acho que é uma coisa que talvez seja construída no decurso do tempo. E eu tenho experiência de ter vários alunos que se tornaram amigos e tem a ver com o encontro também depois da escola, sabe? Se essa relação continua sendo uma relação de troca, né, profissional, inclusive, que eu tenho trocas profissionais com ex-alunos também, né, que voltam para se formar, como você está voltando, né, para poder fazer um trabalho que tem a ver com formação, e isso retroalimenta, a gente se vê de novo, a gente conversa de novo, aí isso se atualiza, sabe, no presente, né. E algumas pessoas não, a gente se gostava muito, a gente não ficou amigo, e ficou no âmbito da relação professor-aluno. Eu não sei, eu acho que a relação professor-aluno em si não é uma relação de amizade. Não é uma relação de amizade.
é uma relação de outra ordem, né? Mas eu acho que uma relação marcada pelo afeto sempre que possível, ou negativamente ou positivamente. Eu acho que o afeto tem que ser positivo, acho que isso é ótimo para a educação, e acho que esse afeto tem a ver com a alteridade. Você olhar para o outro, reconhecer o outro como igual e se encantar com o outro, com a inteligência do outro, isso em si já traz uma carga muito grande de afeto. E às vezes isso é algo que permanece e vai se atualizar depois de formado, da pessoa formada. Então tem vários colegas professores que contam que, olha, eu tenho um grupo de alunos meus de 10 anos atrás, a gente às vezes se encontra, e as pessoas já estão adultas e casadas, e a gente acha mó barato se encontrar, então isso também acontece. Eu sou uma professora jovem ainda, né? Mas já tenho vários alunos que se tornaram amigos, eu acho muito legal isso. Atualmente, a educação brasileira está sendo alvo de diversas críticas devido à sua posição em pesquisas realizadas com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino num conjunto de vários países. Foi apresentado, então, uma reforma no modo em que são realizados os ensinos dentro das escolas. Estamos falando sobre a Reforma Nacional do Ensino Médio, cuja grande crítica feita por parte dos professores foi devido à formulação da Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma política nacional de currículo, isso é muito importante de ficar claro, porque ela não é só uma política de Estado que vai interferir em alguma instância da educação brasileira, ela é uma política nacional de currículo. E isso faz com que ela seja, ao mesmo tempo, tão importante e tão questionada nesse momento. Porque a ideia de um currículo nacional já foi operacionalizada em outros países, como os próprios Estados Unidos, e lá já mostrou a sua ineficiência em relação a dar conta de um sistema de resultados que se quer e de se alcançar um controle sobre o sistema de educação que também se quer com o currículo nacional. Porque se nós temos hoje um currículo nacionalizado, um currículo para todo o país, não é só o currículo que é globalizante, que é totalizante. A grande questão que está na Base Nacional Comum Curricular é que há uma retórica que a justifica, que a traz como sendo algo muito importante para a melhoria da qualidade da educação, mas nós sabemos que o que de fato se pretende com um currículo nacional é, ao mesmo tempo, controlar o trabalho do professor através dessa relação de conteúdos que se estabelece a partir de competências e habilidades, que depois serão cobrados na avaliação e que para isso precisa ter um livro didático, um material didático paradidático, que é justamente aonde entra o maior interesse em se ter uma Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, as grandes empresas econômicas, as grandes empresas que antes já atuavam no ensino superior, como a Croton, a Somos, a própria Fundação Lehman, são grandes corporações vinculadas a fundações de bancos, Unibanco e outros. São instituições que estão, na verdade, querendo entrar num mercado que está bastante favorável, que é o mercado da educação, e especialmente a educação básica. O currículo, a gente está tendo tá num momento de redefinição do currículo, né? Provável e possível redefinição do currículo. Em que nível? Isso não está claro ainda, né? A gente tem a BNCC, essa BNCC ela tem uma novidade, né? Que é o agrupamento em grandes áreas, né? E tem uma redefinição, então, da carga horária, né? Da distribuição
da carga horária do ensino médio por grandes áreas e não mais por disciplina. Essa mudança, essa passagem do modelo de disciplina para o modelo de grandes áreas, é uma mudança que a gente, no momento, não tem condições nem de avaliar direito, porque isso não está já estruturado, né? É muito um processo que a gente sabe que existe. No Pedro II, por exemplo, até agora a gente está trabalhando por disciplina. O ano letivo vai começar no ano que vem, a gente não tem um outro currículo, senão esse, só tem esse currículo de disciplina, então não sei como que ficaria, está tudo assim, limbo ainda. A gente não sabe exatamente como é. Isso eu estou falando da minha rede. Não sei se em outras redes esse processo já está mais adiantado, já tem um currículo pensado, né, como é que vai funcionar isso. Aqui no Pedro II, a gente constrói o currículo coletivamente. A gente fez isso, o currículo de Sociologia ele foi definido em 2015, foi um GT que durou um ano, e a gente refez o currículo e iniciou 2016 com um currículo novo, onde a gente ampliou as questões de gênero e de sexualidade do currículo no segundo ano do ensino médio, para tentar dar mais atenção para as desigualdades que marcam a sociedade brasileira, em contraponto ao currículo anterior, né? Então, a formação do currículo é uma coisa complexa. Estou te falando, a gente passou um ano, então, construindo o currículo coletivamente, só o currículo de Sociologia. Se a gente vai fazer um currículo por área, como seria isso? A gente não tem clareza de como se daria esse processo, mas no Pedro II, a nossa tendência é construir isso coletivamente, né? E acho que seria um processo longo, tá? Mas não está dado ainda, né? Mas a gente imagina de toda forma que se essa BNCC de fato se concretiza, é uma redefinição do currículo, que a BNCC orienta, né, a estruturação dos currículos, né? É uma redefinição do currículo que é muito imensa, assim, né? Que é imensa, que é da ordem de repensar muita coisa, de ter que mexer em muita coisa, né? A BNCC, além de outras coisas, trará a novidade da escolha por parte dos alunos que, ao entrarem no ensino médio, optarão pelas áreas do saber que querem estudar. Bom, a primeira coisa que eu prezo numa aula é a atenção e o interesse dos discentes. Quando eu preparo uma aula, quando eu apresento uma aula, eu trago experiências cotidianas, eu trago cenas de filme, eu trago história em quadrinhos, cartoons, né, desenho animado. Eu enriqueço com coisas do cotidiano para tentar aproximar aquele conteúdo, né, ao dia a dia, mostrar que está presente no nosso dia a dia. E o desinteresse de parte dos estudantes em achar que um evento da escola, naquele momento, é mais importante do que a sala de aula, do que aquele conteúdo, o que ele pode, até mesmo, ele pode realmente aprender numa videoaula, alguma coisa assim, eu acho que isso estraga muito o que é uma sala de aula. Talvez fosse mais interessante ter numa sala de aula pessoas focadas, interessadas em aprender ciências exatas, do que ter que ensinar as ciências exatas para alunos que não têm interesse ou não despertaram interesse nenhum por essas áreas. Então, o prazer da descoberta, o prazer da investigação, ele vai só existir em quem tem interesse pela área das ciências. Então, forçar pessoas que não têm esse interesse a terem que engolir semanalmente 2 tempos de aula uma matéria que não lhes desperta interesse, eu acho que é uma forçação de barra muito grande. E eles já têm idade para eleger presidente, porque eles não podem escolher as matérias que eles têm mais interesse em estudarem, as matérias que eles querem, porventura, seguir na carreira profissional. Então, acho que poderia ter um curso único de formação geral, mais ou menos o que acontece no nono ano, né, de ter uma visão geral do que é física, o que é química, e no ensino médio orientar já para os alunos aquilo que realmente lhe é interessante e que ele
pretende seguir como carreira profissional. Ao longo do ensino fundamental, os alunos, teoricamente, têm contato com diversas áreas do saber, a fim de que, ao final do ensino fundamental, estejam capacitados para fazer sua escolha. Falamos teoricamente, pois na prática existe um grande número de escolas, em sua maioria públicas, onde faltam professores de diversas matérias, impedindo ou no mínimo prejudicando o contato dos alunos às áreas do saber. Rever essas escolas que são escuras, fechadas, mal estruturadas, são verdadeiros presídios. Quem é que gosta de estar num ambiente desses? Né? Grande parte das escolas ainda são assim. Faltam escolas, especialmente nos rincões do país. Além de faltar professores, a carreira dos professores é muito mal. A gente está ainda discutindo judicialmente se vai pagar o salário nacional, o piso nacional do professor. Então, além da questão da dedicação exclusiva, que é muito importante, que países que deram um up na educação, como a Inglaterra, já tem isso há muitos anos. Então isso é muito fundamental. São questões que nós estamos sempre colocando a solução nas questões materiais e não estamos olhando ou não encaramos de frente a complexidade do sistema educacional brasileiro. E temos tudo para fazê-lo, mas é uma opção política muito clara de termos uma educação como temos. Em meio a tantas dificuldades, às quais a educação brasileira, sobretudo as escolas, enfrentam, a reforma do ensino não propõe soluções para estes problemas. Mas e você? Como você qualifica a educação nacional? Ótima! Péssima! Horrível! Nem sei. Horrível! Cara, acho que não tá nas condições que merecia, né? Que educação, assim como outras áreas como saúde, são áreas que precisam de maior investimento, de um maior cuidado, de mais atenção. Então, assim, não tem a atenção que merece. Eu acho que está super abaixo da média, infelizmente. Super abaixo da média. Hoje nós temos uma faixa etária, por exemplo, entre 14 e 15 anos, que você não vê as pessoas mais assim, tão interessadas em ir nos colégios. É muito obstáculo. Sei a taxa de pessoas que entram na faculdade, quem são essas pessoas, qual é o perfil dessas pessoas. Diante dessas informações, eu não acho que o ensino de base esteja bom, porque só quem entra é quem tem mais acesso a escolas mais caras, portanto, melhores. Então, eu diria que o ensino no Brasil não tá bom. Precário. Posso Vou falar ser sincero contigo e tá Tô rindo, mas precário. é de nervoso. Eu posso falar como professor, que eu já sou professor, eu sou formado. Então, assim, eu vejo que a educação no Brasil, ela está sendo deixada de lado. Por quê? A melhor forma de você destruir um país é não dar conhecimento. Você tirou conhecimento da sociedade, você acaba com uma nação. A gente olha assim para países como a Coreia do Sul, que há 20, 30 anos atrás era um país totalmente agrário, largado, investiu na educação, essa potência que é. Nós vemos outros países também, como o Vietnã, entre outros, e a educação fez o país crescer. O Brasil, sendo a 10ª potência econômica do mundo, nós estamos vendo a situação por quê? Porque isso é um projeto para acabar com a educação. Quando você tira a educação de um povo, você destrói essa nação. É na escola, onde pela primeira vez o cidadão tem contato com o diferente. É na escola em que as pessoas aprendem com o diferente e criam discussões que darão o rumo de toda a sociedade. Muitas vezes é na escola onde o indivíduo é exposto à sociedade, a novas experiências, e por meio delas se forma e se capacita para transformar a sociedade.